Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre 5 sinais de atraso no desenvolvimento infantil que você precisa estar atento. Se você é pai ou mãe de uma criança, você também precisa estar de olho nesses sinais de atraso. Vamos conversar? Esses são os 5 sinais mais comuns e de alerta que a gente pode ter no desenvolvimento infantil. O primeiro deles é, de fato, o atraso na fala ou dificuldade em formar palavras e frases. Esse é um atraso que pode indicar alguns transtornos, algumas questões fonoaudiológicas. Então, assim, não vou fechar diagnósticos aqui por causa do atraso, porque tudo isso exige uma avaliação, tá? Mas esse é um dos pontos que sim, você precisa buscar ajuda. Vou deixar uma tabela aqui, tá meio ruim de ler, mas eu vou percorrer ela com vocês, tá? Com 12 meses, as crianças começam a falar as primeiras palavrinhas, tá? Então ela começa a falar de fato palavras compreensíveis. Com 18 meses, ela já consegue pedir coisas usando uma palavra. Já vai ter uma média de 20 palavras que ela sabe nomear e pedir. Com 2 anos, a criança já deve conseguir dizer frases curtas com 2 palavras. Então ela já sabe falar em média de 200 palavras. Com 3 anos, já dá para entender praticamente tudo que ela fala. Às vezes vai conjugar um verbo errado ou mudar ali alguma questão na frase em si, mas não tem problema. Com 3 anos ela já conhece as cores. Com 4 anos já consegue inventar histórias, já compreende regras de jogo, já consegue fazer alguns recontos de histórias e vivências que ela teve. Com 5 já tem que falar tudo. Ela já forma frases completas e fala corretamente. E com 6 a 7 é a média da idade que a criança vai aprender a ler e a escrever. E aí a gente tem uma questão muito importante aqui, que é o seguinte. Muitas vezes as mães chegam com sua criança lá com 18 meses, né, que é 1 ano e meio, e aí chega no pediatra e fala: olha, meu filho não tá falando nenhuma palavra, eu acho que tem alguma coisa, tem um atraso, alguma coisa aqui. E alguns médicos falam a seguinte frase: calma, mãe, cada criança tem seu tempo. E eu tenho vontade de dar uns tapa no médico que fala isso, porque não é assim, gente. Cada criança tem seu tempo, sim, porém, esse tempo precisa estar dentro dos marcos do desenvolvimento. Então, se uma criança de 3 anos não fala nada, ela está sim 2 anos atrasada, porque ela deveria estar falando algumas palavras já. E aí, quanto mais tempo essa mãe demora para buscar um auxílio psicológico ou fonoaudiológico específico, é mais tempo perdido em uma fase que a criança, ela tá, tipo assim, na explosão de aprendizado. A criança, o bebezinho de 1 mês até os 3 anos, a gente tem uma janela de aprendizado muito potente. E a gente não quer perder isso. Só que cada vez que um médico fala isso para uma mãe, ela perde tempo. E esse é um problemão quando a gente tem médicos que usam essas frases de cada criança tem seu tempo. Porque não é bem assim, gente. A grande maioria das crianças que chegaram até mim, de fato, com atraso na fala, tinham sim algum transtorno. Ou transtorno de linguagem, ou transtorno do espectro autista, entre outras questões, mas tinha uma coisa ali que precisava de estímulo. E que bom que chegaram a tempo, porque aí a gente conseguiu estimular e elas estão, né, evoluindo muito bem. Agora, se um médico fala isso para uma mãe, que tem um menininho lá de 3 anos, e ela demora até os 5, a gente perdeu uma janelona de 2 anos ali, dos 3 aos 5. Graças a um médico que falou essa frase, antiga, ultrapassada, sabe? Então isso realmente me irrita, dos médicos que falam essas coisas. Ou pior ainda, eu vou contar um outro relato aqui rapidinho. Uma mãe chegou para mim, muito angustiada, porque o filho tinha fechado o diagnóstico de autismo, e o médico falou que aquele menino nunca ia falar, e que era para ela nem tentar, porque ele nunca ia falar. Você fala isso para uma mãe? Você fala isso para uma mãe numa primeira consulta que ela acabou de ver que o filho é autista, gente? Não, você não fala. E sabe o pior? Você não tem como saber. Eu tenho, claro, um prognóstico de acordo com o diagnóstico dessa criança, mas eu não vou falar para uma mãe que ele nunca vai falar. Tem caso de criança autista que falou a primeira palavra com 14 anos, que nunca falou, mas digita tudo. Quem sou eu para chegar para uma criança de 3 anos e falar: ah, ele nunca vai falar? Não sei. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou estimular junto com a fono, junto com a TO, junto com a equipe terapêutica que for. A gente vai fazer o nosso melhor. O que vai ser, não sei.
Não sou dona do futuro. Então, isso é um problemão. Os médicos às vezes falam coisas que, olha, dá vontade de sair correndo, né? Mas, baseado nessa tabelinha que eu mostrei para vocês, o atraso na fala, na linguagem, na comunicação, ele é um ponto importante, tá? E lembrando, gente, que a criança, antes de falar, ela aponta. Se o seu filho não aponta, isso também é material de informação, tá? De levar para o terapeuta e falar, meu filho não aponta. Eu mostro uma coisa para ele olhar, ele não olha, ele não segue o meu dedinho. Ele não mostra para mim o que ele quer, ele só chora. Ou ele pega a minha mão e leva a minha mão. Isso também é um sinal importante para você buscar ajuda, tá? Ei, rapidinho, eu preciso te deixar um recado muito importante antes de você continuar esse vídeo. Eu quero que você saiba que devido a tantas e tantas angústias e dificuldades de tantas profissionais pelo Instagram, pelo YouTube, pelas redes sociais de maneira geral, eu criei um curso para terapeutas infantis. Pode ser psicólogo, pode ser terapeuta ocupacional, pode ser fono, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicomotricista, pedagoga, tanto faz. Sendo da área da saúde ou educação, esse curso pode te ajudar. Dentro do Psicoplano Infantil, a gente tem uma comunidade de terapeutas infantis, ou seja, a tua casa lá para tirar dúvida, para fazer um desabafo, para perguntar de um caso, de uma situação, pedir aquela ajuda e aquele apoio que às vezes a gente não tem no nosso dia a dia, e também mais de 150 aulas gravadas comigo e parceiros ali da mesma área, né? Sempre pensando em trazer para você o melhor caminho e um passo a passo da sua atuação profissional. Dentro do Psicoplano você encontra a metodologia IANF, que são 4 etapas para você conseguir atender todas as demandas da infância, eliminando essa tua insegurança no atendimento infantil. A partir do momento que a gente tem um bom raciocínio clínico, que é o que eu te entrego com o IANF, a gente consegue atender todos os casos, porque a gente tem uma metodologia, tem um passo a passo e sabe o que fazer e o que esperar de cada etapa do processo. Isso aconteceu dessa forma porque em 10 anos de atuação clínica, que hoje eu tenho, eu percebi uma dificuldade muito grande que a faculdade não ensina pra gente essas questões. E é por isso que eu trouxe o Psicoplano Infantil de uma forma pronta e tudo organizado e estruturado para te dar esse apoio no teu crescimento e desenvolvimento profissional. Se você quer saber mais, a gente também tem uma página com os depoimentos de alunas nossas, ou seja, várias alunas falando sobre algumas etapas do curso, do Psicoplano, do IANF, para você realmente ver que isso é verdade, ver as nossas alunas. Hoje em dia na internet tem tanta coisa que é desonesta e a gente traz a clareza para vocês realmente verem as alunas falando sobre o curso. Aqui embaixo você vai encontrar o link para uma página de depoimentos e lá dentro tem diversas alunas devidamente autorizadas, né, com suas imagens autorizadas, para falar um pouquinho sobre como que foi, o que é o Psicoplano e a metodologia IANF para cada uma delas. Se você se interessou, o Psicoplano Infantil ele abre vagas em alguns meses do ano, tá? Não é o tempo todo que está com as inscrições abertas, porque a gente fecha turmas específicas. Clica aqui embaixo na lista de espera para você ser avisada assim que a gente abrir a nossa próxima turma do Psicoplano Infantil. Agora bora pro conteúdo desse vídeo que é bom demais. Segunda questão: dificuldade na interação social ou contato visual limitado. Então, quando eu digo contato visual limitado, também tem a ver com isso aqui, ó. Eu mostro para a criança a garrafa, eu falo, olha a garrafa. O que eu preciso que a criança faça é que ela triangule o olhar. Então, vocês são o terceiro olhar, tá? Eu falo, olha filha, a garrafa. O filho olha para a garrafa e olha para a mãe. Olha para a garrafa e olha para a mãe. Ele faz essa atenção compartilhada. Isso é processo de desenvolvimento infantil. Se o seu filho não faz, é importante que você observe esse comportamento. E a dificuldade da interação social é um desinteresse muito grande pelo outro, né? Então você coloca a criança com outras crianças, ela só se isola, ela não gosta de nenhum adulto, só da mãe, só quer ficar com a mãe, se esconde pelos cantos quando tem mais gente em casa, chora quando tem visita. Então tem alguns pontos ali que a gente tem que ficar atento em relação a esse comportamento do filho. Terceiro sinal importante, atrasos motores. Então a gente tem uma tabela bem específica, é só colocar aí no Google marcos do desenvolvimento motor na criança, que você vai ter exatamente o que esperar de cada mês da criança. Se ela está atrasada, isso é um fator importante e relevante para você buscar ajuda. Pode ser com uma fisioterapeuta, com uma terapeuta ocupacional, com uma psicóloga, para você ter um direcionamento, tá? Atraso motor geralmente é trabalhado pela terapeuta ocupacional ou pela fisioterapeuta. Então, ambas poderão te ajudar nesse processo.
Quarto sinal, comportamento repetitivo ou dificuldade em lidar com mudanças da rotina. Esse sinal também é importante, tá? Porque ele é muito comum dentro do quadro do transtorno do espectro do autismo, mas as crianças que têm uma tendência a padrões em excesso, mudar o caminho chora, vai para casa, volta para casa por outro caminho é difícil, os brinquedos sempre o mesmo, a mesma forma de brincar, alinha brinquedo, roda a rodinha, fica na frente de ventilador, de máquina de lavar, coisas que rodam, coisas de luz. Então, são estímulos visuais muito repetitivos que a criança busca. Isso também pode ser um sinal de alerta. O 5 é falta de interesse por brinquedos ou brincadeiras apropriadas para a idade. Então, quando a criança parece que ela tem só um brinquedo que é o preferido dela e ela não brinca com mais nada, ela só quer... Não tem nenhum brinquedo aqui, mas digamos que fosse esse tubarão, né? Só o tubarão é o tubarão, leva o tubarão pra cima, pra baixo, brinca com ele, só brinca com ele. Ai, vamos brincar com o dinossauro, não quer o dinossauro. Ai, vamos brincar com o carrinho, não quer o carrinho. Ai, vamos brincar com o Lego, não quer o Lego. Então a criança só quer aquele brinquedo, é quase obsessivo o interesse dela por aquele brinquedo específico. Ou às vezes um objeto, tá? Tem criança que é a colher da cozinha, é um radinho, é um pote, é um talher, é uma caixinha, é um livro. Então, não pensem que às vezes é só brinquedo, pode ser um objeto qualquer que ela tenha um apego, assim, muito fixo, né? E por que é tão importante a gente falar de intervenção precoce, dessa observação precoce? Porque a gente trabalha, nós psicólogos infantis, baseados em marcos do desenvolvimento infantil. Então, até os 5 anos de idade, existe uma tabela de todos os marcos que uma criança precisa atingir para estar dentro de um desenvolvimento normativo. Ah, Paulinha, mas o meu filho demorou mais para falar, mas ele fala. Tudo bem, tem uma janela possível dentro dessa média. Não é tipo, quando ele fez 12 meses, pronto, cravou na pedra. Não. É 12 meses até os 18, temos esses 6 meses ali de possibilidade de atraso. Tudo bem. A questão é quando a criança já tem os seus 5 anos e ela não fala, ela não anda, ela anda na ponta do pé, ela não interage. Poxa, 5 anos? Já dava para ter visto isso com 3. Com 2 anos já dava para ter visto. Então a gente acaba perdendo o tempo da estimulação e da intervenção precoce por causa desse atraso em de fato ver o que essa criança tem. Onde buscar ajuda caso você queira ajuda? Psicólogos são um caminho muito bom, porque talvez o psicólogo te indique para o melhor profissional na situação que ele está vendo. Talvez ele faça uma avaliação do desenvolvimento e veja que você precisa de uma terapeuta ocupacional, ou de uma fono, ou de uma físio, né? Então, o psicólogo ele vai poder ter esse olhar global e encaminhar o caso seja necessário. Ou então ele vai falar, não, essas áreas eu consigo trabalhar, vou trabalhar. Né? Depende muito de cada situação, de cada caso, de cada cidade. Tem cidade que não tem terapeuta ocupacional, tem cidade que tem, às vezes... infelizmente no Brasil a gente sabe que não é tão fácil o acesso a bons profissionais da estimulação infantil, né? A gente tem uma precariedade nesse serviço. Então, esse desafio existe. Tem muitos pediatras que nem sabem direito o que é o autismo, que acham que autismo é só a criança que não fala. Isso não é verdade, tá? O diagnóstico de autismo não é relacionado ao atraso da fala. Ele pode ser um sinal de alerta, mas nem toda criança autista tem atraso de fala, ok? Isso é muito relevante para vocês saberem. Tem criança autista até que vai ter uma linguagem muito acima da média. E isso também vai chamar atenção. Espero que esse vídeo tenha servido para você ficar alerta aí aos comportamentos do seu paciente ou do seu filho. E pode também usar esse vídeo, de repente, para encaminhar para aquela mãe que você está vendo os comportamentos diferentes no filho dela, mas ainda não conseguiu, de fato, falar para ela sobre isso. Pode mandar esse vídeo e falar, olha que vídeo interessante que eu achei. De repente, ela pode buscar ajuda ao ver esse vídeo. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!